se sinto vazio em mim. Tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro também. É só procurar um esforço em busca do bem. Há ambição de trabalho em tudo que há. No voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há no amor dor ao lutar. São como flores perfeitas que envolvem jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando bem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só. Boa noite. Agradecemos ao nosso mini coral, né, pela harmonização. E eu percebi que muitos aí cantaram, então estão todos convidados, né, para participar do coral aqui da casa. É gratuito, tá? É só chegar e falar assim, eu quero cantar. É vaga limitada? Ah, então tá bom. Gente, é sério, todo sábado tem um ensaio, né? Deixa eu ver o horário aqui para passar para vocês. Aqui, ó, sábado às 16 horas, tá? Então estão todos convidados. Eu vi que todos aí gostam de cantar, podem vir e participar, tá ok? E a gente tem às terças-feiras uma professora de técnica vocal. Então não adianta falar que tem voz ruim, que não sei cantar, porque a gente aprende. Eu estou aprendendo. Ah, então tem um treinamento, né, para praticar aí. Tá bom, pessoal? Vou trazer aqui um aviso. Está tendo ali na biblioteca venda de doce de pé de moleque, R$ 2,50 cada. Eu já comprei o meu, depois vocês dão uma passadinha lá, viu? E pessoal, agradecer aí a todos que participaram aqui da festa junina na FEIME, né? Seja com doações, seja com a participação aqui na casa. A casa fica muito agradecida, né?
E estamos aí fazendo, né, essa festividade para atendimento fraterno, né, também para ajudar nas obras da casa. Então tudo tem um objetivo, tem um sentido, né? Além da ajuda para a casa, tem, né, o envolvimento fraterno de todos. Muito obrigado àqueles que estiveram presentes e que colaboraram com as doações, tá bom? Bom, então nós temos aqui os avisos da evangelização, né? A Casa de Fraternidade da FEIM oferece a evangelização infantil, pré-mocidade e de bebês, que acontece todas as segundas e quartas de 20 às 21 e domingo de 9 às 10 horas. E aos sábados tem a mocidade, que acontece às 14 horas. Tá? Então, temos também os estudos na casa, né? O estudo acontece às sexta-feira, às 19h45, que é o Livro dos Espíritos, as obras básicas de André Luiz e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o interesse, quiser estudar mais um pouquinho, só comparecer aí às sextas-feiras, tá bom? Bom, e nós temos também na casa o atendimento fraterno. Esse atendimento é de segunda às quartas-feiras. Chegar às 19 horas, deixar o nome na recepção, né, que serão chamados para esse atendimento. E domingo às 9 horas. E a orientação espiritual, ela acontece às quartas-feiras, também no mesmo horário, às 19 horas, deixar o nome na recepção e aguardar, que no final aí serão comunicados para ir lá buscar o receituário. Temos também nas quartas-feiras, visita aos enfermos. Quem tiver a necessidade de receber uma visita, né, aqui dos companheiros aqui da Casa da Fraternidade, só deixar o nome na recepção que entrarão em contato para marcar essa visita, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos ter aí a continuidade, né, dos estudos das leis morais, e hoje o Mendes, ou então o Edmar, vai fazer o estudo por nós, tá? Hoje é a lei de igualdade, está também dentro das leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos, tá bom? Então, para que possamos começar, nós vamos então aquecer nossos corações, fazendo uma prece, né? Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amado, esse companheiro que nos ensina o caminho, a verdade, a vida, Ele que nos fortalece, que nos ampara, agradecendo a Casa de Miramês por nos receber, por estarmos aqui hoje, que possamos receber nessa noite de hoje os ensinamentos dessas leis morais, hoje em especial a lei de igualdade, para que possamos cada vez mais estar evoluindo e podendo crescer também nessa nossa caminhada. Que Jesus, nosso Mestre amado, abençoe a todos nós que estamos aqui, aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes, aqueles que estão em nossos pensamentos, precisando também da sua luz, do seu amor e do seu amparo. Que assim seja. Vou convidar então o Edmar para fazer o estudo por nós. Uma boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga, né, possa nos ajudar no trabalho da noite, porque pego assim de surpresa é mais difícil. Quando a gente prepara já é difícil, imagina de última hora. Mas vamos procurar falar um pouco sobre a lei da igualdade, né, que, como o Antônio mencionou, é uma das leis naturais que todos nós estamos sujeitos. Então, o que é a lei de igualdade? Deus nos criou todos iguais, né? Simples e ignorantes, né? Nós tivemos que estagiar em todos os reinos para desenvolvermos, né? E todos tivemos as mesmas oportunidades. A diferença que faz é o aproveitamento, que uns fazem melhor e outros não fazem tão bom aproveitamento.
Pode ser que muitos de nós já nem tenha iniciado, né, neste planeta. Tenha iniciado em um outro planeta, tenha vindo para cá e ainda estamos engatinhando. Porque muitos dos espíritos encarnados na Terra vieram de outros planetas para ajudar as pessoas daqui a desenvolver. Todo o espírito, ele tem a mesma caminhada, como nós vimos aqui na semana passada, né? Na questão, se não me engano, 630 do Livro dos Espíritos, onde menciona que todos nós começamos do átomo e nos tornamos arcanjos, e todos os arcanjos já foram átomo. Então, a gente vê que o percurso de todos são iguais. O tempo é que vai variar. A lei da igualdade, ela começa na questão 803 do Livro dos Espíritos, e deixa eu pegar aqui um trabalho que o Mendes fez, porque tá melhor do que eu consegui de última hora. Na questão 803, a pergunta que Kardec faz: todos os homens são iguais perante Deus? A resposta é: todos. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos têm as mesmas oportunidades. Todos nós recebemos a intuição de como devemos nos comportar. E vamos comportar bem ou mal de acordo com o nosso livre-arbítrio. A nossa evolução vai depender exclusivamente de cada um de nós. O Kardec faz um comentário: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Ele. Então, nós vemos que Deus é perfeito em tudo. Ele criou os espíritos, deu as oportunidades e criou as leis para que sejam seguidas. E essas leis estão inseridas em nosso subconsciente, né? Em nosso espírito. Nosso espírito registrou essas leis. Só que muitas vezes a gente abandona um pouco isto, né? E faz as coisinhas erradas por aí. A gente não, mesmo que venha aquela vozinha lá do fundo: não faz isso, não faz isso. Ah, mas é tão bom, deixa eu fazer, né? Ah, não bebe cerveja, mas é uma delícia, um copinho faz mal. A gente vai sempre por esses caminhos, sempre buscando aquilo que nos dá prazer, e esquecendo daquilo que é o mais importante, que é a gente manter uma saúde perfeita do nosso corpo e mental, física e mental, e ter um equilíbrio para manter o nosso relacionamento com todos aqueles que nos cercam. Todas as vezes que a gente busca o prazer pessoal, geralmente a gente esquece que a gente pode estar afetando alguém à nossa volta. Quando fumamos um cigarro, né?
Eu fui viciado por muitos anos. Fumava o cigarro e achava que não incomodava ninguém. Só quando eu parei de fumar é que eu vi o quanto incomoda. Só depois é que a gente percebe o quanto a gente atrapalhou a vida das pessoas. Eu cheguei a um ponto que as minhas filhas falavam: ô pai, sai para lá que você está fedendo, né? Então, olha como a gente incomoda a família, incomoda todo mundo. Com o álcool é a mesma coisa, com as drogas, tudo a gente afeta. Mas quantos buscam esses refúgios, né? Nós temos a essência para fugir de tudo isso que Deus nos deu, mas nós nunca seguimos isso corretamente. Na segunda parte aqui vem a desigualdade das aptidões. Na questão 804 vem a pergunta: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? A resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Então, todos nós temos o livre-arbítrio e todos nós desenvolvemos aptidões diferentes. Por isso que um é mecânico, o outro é torneiro, o outro é varredor de rua, um é costureiro, né? Tem as diversas afinidades que cada um tem. E isso é que faz o equilíbrio. Então a gente vê que está sempre equilibrado. É comum, às vezes, pessoas escolher uma profissão que não é a que ela tem mais afinidade. Aí se torna um mau profissional. É muito comum a gente ver isso nas empresas. Os maus profissionais, porque eles não são felizes naquilo que eles escolheram. Então é muito importante que a gente escolha o nosso trabalho de acordo com nossas aptidões, porque tudo tem que ter equilíbrio. E a gente estando feliz no trabalho, a gente produz corretamente, é mais amigável com aqueles que estão à nossa volta, tudo flui de uma forma mais tranquila, mais serena. Então, é um fator de suma importância, né? Você estar feliz com o que faz. Não forçar a fazer uma coisa que não é o que você sente prazer. É claro que tem pessoas que sentem prazer em até fazer o mal. A gente vê aí quantos assassinos, estupradores, assaltantes, né? Parece que eles têm prazer em fazer o mal, mas isso o subconsciente deles, está sempre atuando para que eles deixem isso. Então eles sabem que estão fazendo errado e estão sendo cobrados por isso, e vão ter
a recompensa por tudo isso, né? Porque a lei da ação e reação, ela é universal, é uma lei natural. Tudo que você faz de mal retorna, tudo que você faz de bem retorna. Então, é uma lei natural que todo o sistema, todo o universo está sujeito, e nenhum de nós escapa a essa lei. É importante que nós saibamos que precisamos estar atento àquilo que a gente faz, para que a gente não sofra as consequências futuras. Porque todo o bem que nós fazemos, nós vamos receber um bem na frente. Pode não ser nem nessa encarnação. Às vezes tem pessoas que estão sempre ajudando, sempre servindo, e tem pessoas que às vezes estão sempre forçando alguma coisa para essa pessoa perder a linha, perder o controle. Mas às vezes numa próxima encarnação, essa pessoa vai ter toda a recompensa da paciência, do exercício da paciência, do exercício da caridade, do amor. A recompensa sempre vem. E quando fazemos o mal também, vamos sofrer as consequências daquele mal que a gente fez. É importante que a gente saiba que todo bem consegue superar o mal. Então, não adianta a gente ter aquele pensamento: eu não vou fazer o bem para aquela pessoa não, porque ela vive fazendo o mal. Mas se ela faz o mal, quando você faz o bem para ela, você está mudando um pouco o norte dela. E uma hora ela vai cair na real. E é assim que a gente vai igualando moralmente as pessoas, através do amor e da caridade. A questão 805 vem a pergunta: passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? A resposta dos espíritos: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-la a progredir. Então, o espírito ele não vai regredir nunca. Ele pode parar, estagnar, mas nunca regredir. Então, é uma lei natural também, porque ninguém retroage, né? A pessoa está sempre, o espírito está sempre evoluindo, sempre adquirindo novos conhecimentos, adquirindo novas experiências, está sempre subindo alguns degraus, tanto moral quanto intelectualmente. A gente percebe que intelectualmente os terráqueos, né, tiveram um desenvolvimento assustador no último século. Desenvolveu numa velocidade que levou mais de 2000 anos para chegar a um certo ponto, e em menos de 100 anos triplicou os conhecimentos, né, para toda a humanidade. Então hoje a gente goza de uma série de coisas aí que ninguém nunca imaginava que poderiam acontecer. Sobre este ponto, na questão 180 do Livro dos Espíritos, traz uma pergunta que é a seguinte: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? A resposta dos espíritos: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha os mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar.
Então, nem a parte intelectual, nem a parte moral, o espírito perde ela quando reencarna, ou quando vem de um mundo mais evoluído para encarnar aqui. Só que, às vezes, lá eles tinham um corpo bem mais, bem menos materializado, vamos dizer assim, né? E aqui pegou um corpo denso que dificulta para que eles se manifeste plenamente. Só quando o espírito está fora do corpo, ele consegue se manifestar plenamente nesses casos. Mas o nosso corpo, muitas vezes, tolhe o espírito para que ele se manifeste plenamente. Hoje já tem muitos casos de pessoas que conseguem lembrar de coisas de encarnações anteriores, né? Neste ou em outro planeta, e trazem muitos conhecimentos para toda a humanidade. Muitas coisas da ciência que nós vemos hoje é em função desses espíritos que vieram de outros planetas, né? E aqui fizeram as invenções. Então, a maioria dessas invenções é de espíritos já bem mais desenvolvidos que aqui encarnaram para ajudar ao povo aqui da Terra para progredir, para desenvolver. Então, a maioria dessas grandes descobertas que nós temos é em função disto. E não pensem que vem só espíritos que ajudam para o bem. Vem espíritos que fazem coisas erradas também, desviados, né? Infelizmente. Mas tudo faz parte do nosso crescimento. Tudo é para o desenvolvimento coletivo. Nada que acontece é por acaso. Nós precisamos de ter os maus exemplos para que a gente ative, perceba e não caia naquilo. As desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? A pergunta 806. Não. É obra do homem e não de Deus. Por que existem as desigualdades sociais? Por que a gente vê tanta gente sofrendo com falta das coisas, tendo que lutar com unhas e dentes para ter um pouquinho de alimento, um pouquinho de água, e outros com tanta coisa, fazendo desperdício das coisas, né? Gastando dinheiros absurdos com coisas inúteis, enquanto pessoas passando fome, passando falta de tudo. Isso é coisa de Deus? Não, nós vimos aqui que não. Isso é coisa do homem. E somente com nosso desenvolvimento, à medida que a gente vai se tornando mais liberto das coisas, né, das coisas materiais, é que a gente vai começar a enxergar essas coisas e ajudar essas pessoas, tornando a coisa mais equilibrada. Nós temos países extremamente ricos, onde a riqueza, de modo geral, é abundante, e nesses mesmos países tem pobrezas extremas. A gente vê aqui no Brasil, que é um país mediano, né? Não é extremamente pobre, mas já tem um certo nível econômico. A gente vê pessoas gastando dinheiro com coisas totalmente inúteis, e às vezes o vizinho deles
bem pertinho, né? Passando fome, dificuldade, não tem às vezes o que comer direito, não tem um medicamento, não tem uma roupa para cobrir o corpo adequadamente. E isso tudo é em função do ser humano, não é coisa de Deus, porque Jesus deu os exemplos, né, muito claro, quando ele estava aqui encarnado. Ele falou para os discípulos: leva só uma túnica, né? Vai com a túnica que está no corpo, não leva mais nada, vai como você está. Ora, gente, por que nós precisamos muitas vezes de dezenas de camisas, de calças, dúzias de calçado? Nós precisamos realmente disso? É muito comum a gente ver pessoas fazendo compras simplesmente pelo prazer de comprar. São consumidores compulsivos. E pessoas sentindo falta de coisas mínimas para ter uma vida digna. Deus nos deu a oportunidade de equilibrarmos todas as coisas. Quando a gente vai numa comunidade pobre, onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível, a gente vê que eles dividem o alimento, dividem as roupas, passa de um filho maior para o filho menor, passa de um filho de uma casa, né, maior para o filho da outra casa que está menor, e vai aproveitando. A gente vê uma certa harmonização nessas comunidades. Enquanto nos meios, nas grandes cidades, a gente vê um total desperdício. A gente vê pessoas jogar roupas boas fora, coisa que poderia ser aproveitado por muita gente. Porque na nossa cidade, se a gente andar um pouquinho, a gente vai ver que tem muitos necessitados. E por que isso não é dividido? Por que a sociedade não uniformiza tudo isso para que todos tenham um certo conforto? É claro, tem pessoas que, mesmo passando falta das coisas, fazem mau uso daquilo que recebe. Às vezes uma roupa que ganha, a roupa sujou, ela joga fora para não lavar. Às vezes um alimento que recebe, deixa estragar, não usa adequadamente. E ao invés às vezes não gosta de uma certa coisa, ao invés de dar para quem gosta, não, prefere jogar fora. Então tem pessoas de todo tipo, mas isso foi Deus que fez? Não. Isso é de cada um de nós. É o nosso livre-arbítrio que vai fazendo essas diferenças, vai fazendo essas transformações. Porque se nós formos ver na época onde o povo tinha mais dificuldade para conseguir o alimento, né? Eles formavam as comunidades para plantar, para caçar, e alimentavam todo mundo. E hoje é cada um por si, buscando a melhor forma de viver, né? E não se importando com os outros. Então isso é muito comum, infelizmente. Na questão 806, traz: essa desigualdade desaparecerá um dia? A resposta: só as leis de Deus são eternas.
não a vês desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando não somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o Espírito é mais puro ou menos puro, e isso depende da posição social. Aliás, e isso não depende da posição social. Então, a evolução espiritual, ela não depende da posição social de cada um. Um dia, nós seremos todos iguais. Nós vamos ter todas as mesmas condições de alimentação, de vestuário, de proteger do frio, do calor, porque será mais igualitária a sociedade. Agora, quando será isso, é difícil a gente prever, mas a gente vê que a Terra está no caminho. E todas essas catástrofes que ocorrem, elas contribuem para isto, porque é quando há uma catástrofe que as pessoas percebem as necessidades, aí vão pessoas para ajudar, para contribuir, mandam alimento, mandam roupa, né? Vão para os ambientes para ajudar a salvar pessoas, animais. A gente viu isso lá no Rio Grande do Sul, né? Teve as pessoas que se aproveitaram, mas a maioria que foi para fazer o bem, para ajudar. Então é a forma que Deus tem para mexer com o sentimento da gente, fazer a gente se transformar, fazer a gente modificar. E nós precisamos disso, precisamos de levar uma sacudida para que a gente consiga modificar. Porque o ideal seria que todos aprendêssemos pelo amor, mas infelizmente a gente aprende mesmo pela dor. Enquanto não acontece uma tragédia qualquer, a gente vai se acomodando, se acomodando, se acomodando. Precisa de vir uma coisa para sacudir, para mexer com a gente. Quantas vezes a gente está tranquilo, aí morre uma pessoa chegada, acontece um acidente. Isso tudo é para sacudir a pessoa, para ela cair na real, né? Nós estamos vendo aí as guerras, né, lá de Israel contra os palestinos, a Rússia que invadiu a Ucrânia, e vários países da África que estão em conflito, conflitos internos, conflitos externos. Isto faz com que as pessoas envolvidas e todas aquelas que participam indiretamente recebam uma certa carga energética de forma a mudar um pouco a linha de pensamento. E tudo isso não faz as pessoas só melhorar moralmente, mas intelectualmente também. Porque a gente vê que sempre depois de uma tragédia vem uma série de benefícios. A maioria das descobertas que nós temos hoje foram feitas em função de problemas que surgiram e foram buscar soluções para aqueles problemas. Então a gente vê que Deus faz as coisas todas de acordo para que a humanidade possa evoluir, possa caminhar. Se nós tivermos o bom senso de observar as leis naturais, né? Aquilo que a própria natureza nos mostra a cada dia, se a gente observar os animais, como que eles agem, nós vamos melhorando
a nossa forma. E olha que nós já passamos por lá, mas não aprendemos tudo. Ainda precisamos aprender muita coisa. Na questão 807, traz a pergunta: que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Difícil isso, né? Quantas pessoas a gente vê por aí abusando da superioridade e oprimindo as pessoas. É trabalho escravo, é uma série de coisas que as pessoas fazem em benefício próprio. Então vamos ver o que os Espíritos respondem. Esses merecem o anátema, infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, é a lei da ação e da reação, né? Tudo que você faz sofrer, você vai sofrer também. Aqui tem na questão 684 do Livro dos Espíritos, sobre esse mesmo assunto, é perguntado aos Espíritos: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo às suas inferioridades excessivos trabalhos? Impondo a seus inferiores excessivos trabalhos? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar o responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, toda vez que você força uma pessoa a fazer um trabalho além das condições dela, né? Quando você coloca uma pessoa para trabalhar horas e horas numa condição subhumana, que é chamado aí o trabalho escravo, né? Dando baixa remuneração, de forma que a pessoa não tem nem como se alimentar adequadamente, né? Não dando as condições ideais sanitárias, alimentação, a água, né? Não dá as condições necessárias para a pessoa, você está infringindo uma lei que você vai sofrer as consequências dela. Hoje, muitos desses que fazem que têm esse tipo de ação, já estão sofrendo as consequências pela lei dos homens, né? A gente vê aí que o Ministério do Trabalho, de vez em quando, descobrem pessoas que trabalham em serviços análogos à escravidão e vêm as consequências para aqueles patrões. Eles têm que pagar tudo aquilo que eles deixaram de pagar e às vezes vão até para a prisão. Não é muito comum ir para a prisão, mas às vezes vão, né? A lei dos homens, aos poucos, vai absorvendo as leis divinas. Então, as leis divinas estão dentro de nós. E como o ser humano é que faz as leis humanas, né? Aos pouquinhos vai aproximando. Muitas vezes distorcem um pouco as leis de acordo com os interesses que eles têm, né? Defendendo seus interesses. Mas aos poucos vai harmonizando. E hoje já temos leis muito mais eficientes para aliviar o sofrimento das pessoas, condenando aqueles que estão afetando essas pessoas. A desigualdade, a questão 808. A desigualdade das riquezas
não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir que a outros? Então está perguntando se a desigualdade das riquezas, né, não são provenientes das desigualdades das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir essas riquezas do que a outros. A resposta: sim e não. Que dizeis da astúcia do roubo? Então é uma resposta bem capciosa, que nos leva a refletir. Muitas das riquezas hoje são em função da exploração de mão de obra, de fazer falcatruas, né, com as coisas, comprando às vezes as coisas a baixíssimo custo daquele produtor lá do interior, que não tem muito recurso, não tem muita instrução. Então ele trabalha sol a sol para produzir alguma coisa, e eles vão lá, compram por um preço irrisório e multiplica aquilo por 5, 10 vezes para vender para outros. Muitas vezes com praticamente nenhum beneficiamento, simplesmente pegando lá e colocando aqui. Essas pessoas enriquecem sugando o suor dos outros. Isso é muito ruim, porque é como se estivessem roubando o trabalho dessas pessoas. E muitas vezes a gente acha até interessante, né? Poxa, comprei isso aqui baratinho, mas eu vou vender, vou começar a vender isso aqui, porque no mercado aqui isso custa tanto, então eu vou vender um pouco mais barato no mercado, mas estão fazendo a mesma coisa que esse pessoal do mercado está fazendo. Ou seja, comprando por um preço irrisório e supervalorizando para passar para outros, explorando as outras pessoas. E isso é muito comum na nossa sociedade. E tem os roubos, literalmente, né? Aqueles que contratam marginais para roubar, passar para eles venderem. Infelizmente, tem muitos que ainda fazem isso. A gente vê aí pelas ruas o roubo de fio de cobre, né, dos cabos de energia. É porque tem pessoas que compram, porque se não tivesse, não teria esses roubos. Os roubos de celular, por que roubam? Porque tem quem compra. Quantos de nós mesmos, às vezes, vai num lugar, celular baratinho e tal, mas não tem nota não. Não tem problema não, tá bom, né? E às vezes aquilo é produto de roubo. Então, as coisas acontecem, às vezes você até por ingenuidade, compra uma coisa que foi produto de roubo, que causou sofrimento de alguém. E a gente sabe que tem essas multinacionais aí, né, que exploram mão de obra em países subdesenvolvidos para conseguir produzir as coisas mais baratas e eles poderem abranger o mundo inteiro. A gente sabe que na China, por exemplo, o trabalhador normal tem um salário miserável, que às vezes não dá nem para ele ter uma alimentação adequada. Mas olha quanta riqueza sai da China para o mundo inteiro. Eles conseguem fazer tudo barato. Eles compram a matéria-prima aqui, beneficiam lá e vendem barato, muito mais barato do que consegue vender aqui. Consegue as nossas indústrias, né, vender aqui. Isso tudo é uma forma de exploração de mão de obra. Tudo isso vai ter as consequências. E
nós precisamos ter a consciência, né, de não cair nessas condições. A questão 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não serão responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que podem ignorar, mas fique sabendo que, muitas vezes, uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender, e se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este último quem a provoca. Então, se a pessoa tem uma riqueza e sabe que ela provém, às vezes, de uma coisa indevida, né? De uma exploração humana, de alguma coisa assim, ela tem que procurar reparar isto junto à sociedade. Porque se ela não repara, ela também vai sofrer as consequências. Todos nós temos que reparar coisas que a gente sabe que foi produto de uma falha de outras pessoas. Se nós estamos sendo beneficiados com essa riqueza, né? A gente tem que procurar reparar como? Às vezes gerando trabalho, gerando uma divisão melhor da renda, pagando um salário mais justo, mais adequado para aqueles que trabalham para nós. Isso é uma forma de ir amenizando as coisas. E por incrível que pareça, toda vez que você gera mais renda para as pessoas, acaba você tendo mais resultados, porque as pessoas com mais dinheiro, elas compram mais. E se elas compram mais, ela gera mais movimentação. Então, é quase uma estupidez querer pagar salários miseráveis para as pessoas. É uma grande vantagem pagar bons salários, ter uma menor margem de lucro, né? E ter uma divisão maior do bolo, porque isso traz benefícios para toda a sociedade. Então, as pessoas que têm essa vantagem de ter as riquezas, de ter uma indústria, de ter uma lavoura, de ter qualquer meio que possa gerar renda para outras pessoas, fazer uma divisão mais justa dos benefícios que aquilo traz. Muitas vezes a gente pensa que pagar um salário maior para a pessoa, nós estamos deixando de ganhar. Não. Não é um fato. A economia mostra isso muito claramente. Toda vez que você tem uma divisão de renda mais uniforme, você tem uma população mais feliz, você tem mais movimentação em toda a sociedade. Muitas vezes o pessoal fala, mas isso é o socialismo, igualitarismo, né? É socialismo, não sei o quê. Não, isso é justiça. Porque a riqueza, ela tem que ser dividida, ela não pode ser só na mão de alguns. Ela precisa ser dividida. Não que a gente vai tomar o dinheiro de um para passar para os outros. Não. Essas pessoas que têm que pegar aquilo que eles produzem e pagar salários mais adequados, ter uma divisão mais racional para que toda a sociedade se beneficie. Na questão 810, sem fraudar a legalidade, podemos dispor de nossos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim o faz é responsável, depois da morte, pelas disposições
testamentárias. Então, quando a gente não frauda a legalidade, né, a gente pode dispor dos nossos bens de maneira mais equitativa. Toda ação, a resposta dos Espíritos, toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces, e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isto. Então, toda vez que a gente faz uma divisão, às vezes equilibrada, né, daquilo que a gente tem, a gente está trazendo benefícios. Se você faz de forma diferente, né, beneficiando uma parte, você está causando, está se comprometendo com a outra parte. Então, uns estão sendo beneficiados em função de outros que estão sofrendo por aquela ação que você está tomando. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Então, olha que pergunta. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Então, teve alguma época que todo mundo teve a mesma riqueza? A resposta, não. Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opôs a isto. Então, não tem como, porque as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, elas vão ter riquezas diferentes. Ela vai ter, às vezes, uma eficiência maior de produção. Ela vai ter um raciocínio melhor de aproveitamento daquilo que ela usa para fazer os produtos. Então, tem diferenças. E essas diferenças que fazem, através do desenvolvimento de cada espírito, através das oportunidades que cada espírito tem de fazer, de trabalhar com as riquezas. Se eu sou um espírito mais evoluído, eu vou ter um tino melhor de aproveitamento da mão de obra, dos materiais, né? Vou ter um aproveitamento mais adequado e vou conseguir, talvez, ter uma riqueza maior, mesmo tendo uma divisão melhor do bolo. Porque a gente sabe que ganhando um pouquinho em cada coisa, mas se você produz muito, você ganha muito. E muitas vezes uma pessoa, às vezes com menos condições intelectuais, vai fazer a mesma coisa, mas não vai ter um aproveitamento idêntico. Aí ela não consegue crescer, fica pequena, e não consegue ter um equilíbrio tão bom. Então, tudo é em função de cada ser humano, das condições intelectuais e morais de cada um. A questão 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? A resposta dos Espíritos. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então não adianta a gente querer que todos sejam iguais. Não vai ser, porque cada um de nós tem um desenvolvimento intelectual e moral diferente. E essas diferenças vão refletir na sociedade.
Não tem como todos nós sermos iguais. Agora, por causa disso, eu tenho que explorar aqueles que são, vamos dizer assim, intelectualmente inferiores? Não. Eu tenho que dar as condições para que eles tenham vidas dignas. O importante é que toda a sociedade tenha uma vida digna, possa ter o mínimo necessário para viver com saúde e segurança. E é isso que está faltando. Toda vez que a gente usa da nossa inteligência para se aproveitar de uma situação, nós estamos afetando aquele que está à nossa volta. Então, nós temos que ter muito cuidado em nossas ações. Tem uma coisa que o Mendes colocou aqui, que é muito interessante, e vai ser a nossa última fala de hoje, né? No mundo de hoje, esse problema vem provocando tentativas de solução. Trata-se do aproveitamento das vocações, cujo desperdício sistemático acarretam perdas consideráveis à economia social e profundo desequilíbrio na estrutura das sociedades. Então, o aproveitamento que muitas vezes a gente faz das vocações, né? Se você desperdiça esse aproveitamento, se você não usa adequadamente aquelas habilidades que as pessoas têm, você está comprometendo toda a sociedade. Se você tem uma pessoa que consegue exercer uma certa tarefa com rapidez, eficiência, sem prejudicar nada nos companheiros de trabalho, né? E você simplesmente tira aquela pessoa e joga num outro serviço que ela não tem a mesma facilidade, você está se desperdiçando. Você está afetando aquela pessoa que vai ficar insatisfeita e está afetando o trabalho, está afetando os colegas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado em tudo que a gente faz em nossa caminhada, no nosso trabalho, no nosso lar, porque nossos filhos têm personalidades diferentes, eles têm habilidades diferentes. Então, que cada um possa desenvolver as habilidades que ele tem naturalmente, que a gente não fique forçando. Se ele quer ir para a música, que a gente não fique querendo fazer com que ele seja um engenheiro. Se ele quer ser um arquiteto, não vão querer fazer que ele seja um médico, porque vai ser um péssimo médico, né? Nós temos que procurar entender a predisposição de cada um na vida e aproveitar o melhor de cada um. Fazer com que cada um possa desenvolver aquilo que tem mais facilidade, porque senão nós vamos estar afetando todo o equilíbrio. E aí nós não vamos ter esse equilíbrio tão importante que Deus deixou para que cada um desenvolva, né? Para ter o equilíbrio social. Aí fica a coisa fica meio deturpada, né? Vai ter deficiências. Gente, eu agradeço a atenção de todos. Espero ter passado alguma coisa de útil para todos nós, né? Porque eu também acaba a gente estudando aqui na hora, porque não tivemos a oportunidade de preparar bem antes, né? Mas eu espero que todos possam ter tirado algum proveito e que Deus ilumine cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Edmar.
Agradecemos demais pelo esforço e pelo estudo da noite. E esse entendimento das leis morais, gente, está lá no livro dos Espíritos, na parte terceira. Quem quiser complementar e buscar mais reflexão, a partir da questão 803, né, está tudo lá explicadinho, essa lei de igualdade. E a desigualdade é nós que praticamos, né? Se nós seguirmos a lei de igualdade, nós vamos caminhar certinho, mas através aí, né, desse aprendizado que nós estamos buscando, que é dar cabo, né, nesse egoísmo, no orgulho que ainda está dentro de nós, é que nós praticamos essa desigualdade, né, que nós não conseguimos ver no próximo a necessidade dele, a dificuldade dele, para auxiliar, para ajudar. Mas nós vamos chegar lá, né, com muito esforço. Isso é individual de cada um, e nós vamos chegar lá. É esse ensinamento que a doutrina espírita traz para a gente, né? Ele traz esse firmamento que Deus já nos mostrou. Ele vem exemplificar e mostrar para nós o caminho também, tá bom? Nós vamos ter então o passe. Quem quiser ficar para o passe, só manter a direita ali. Vamos fazer a nossa prece final. Vou convidar a Elisete para fazer a prece por nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.